Bem-vindos de volta à disciplina de Química Ambiental. Na unidade 3, nós falaremos de educação ambiental. Nessa aula, nós faremos uma breve introdução sobre educação ambiental, iremos definir, depois nós discutiremos por que fazer educação ambiental, para quem fazer educação ambiental e como fazê-la. Antes de nós começarmos essa conversa, é bom entender que houve toda uma história antes disso. Então, na verdade, houve uma série de movimentos sociais, as pessoas foram para a rua discutir várias questões como o melhor ambiente de trabalho, direitos trabalhistas, o direito das mulheres, uma série de reivindicações, né, a democracia, a volta da democracia, principalmente nos países da América Latina, enfim, uma série de ações sociais que pressionaram os governos para que finalmente, em 1972, houvesse uma conferência em Estocolmo, onde se começaram a discutir as questões ambientais e as questões de educação ambiental. Em 1992, no Rio de Janeiro, houve uma nova conferência, conhecida como Rio 92 ou ECO 92, onde se assinou ali uma Agenda 21, que seria, na verdade, uma carta de intenções para o século 21. 10 anos depois, em Joanesburgo, que ficou conhecida como Rio mais 10, houve um novo encontro onde os governos reavaliaram como é que isso estava acontecendo. Bom, em 1999, no Brasil foi lançada a Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei 9497, e em 2002 saiu um decreto que regulamentava essa lei. Então a educação ambiental ela passou a ter dentro do Brasil um instrumento nacional, né, que guiava como a educação ambiental deveria fazer. Após isso, cada estado foi lançando a sua política estadual, que agregava mais informações, que aprofundava alguns pontos, enfim, que às vezes adaptava aquilo à realidade de cada estado. Então, essa participação social foi extremamente importante para que esses documentos fossem sendo construídos com base nas necessidades reais do povo. E esses documentos, eles são nada mais, nada menos do que isso, né? A formalização dessas reivindicações e o reconhecimento desses direitos que passaram agora a ter, então, instrumentos legais. Então, a educação ambiental, ela nasce dessa necessidade de dar uma resposta às pessoas, porque nós nos reuníamos nas ruas para reivindicar diferentes direitos e todos eles, ou quase todos eles, tinham alguma ligação com as questões ambientais. Bom, então a gente deve realmente chamar a educação de educação ambiental. O que é chamar a educação de educação ambiental? Na verdade, se confunde com a própria educação, né? Porque você está ambientalmente educado, você está educado realmente porque ela exige, a educação ambiental exige de você a cidadania. E o que mais é a educação se não preparar o cidadão para esse convívio social, né? Então, há uma particularização da educação quando nós chamamos ela de ambiental, mas nós vamos ver ao longo dessa conversa que estar educado é estar educado ambientalmente. Bom, a lei, então, ela traz como definição para a educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, que é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Então, nós devemos agora desenvolver uma série de atividades, uma série de processos que vão levar tanto o indivíduo como a coletividade a construir esses valores, esses conhecimentos, essas habilidades, atitudes e competências que vão trabalhar no sentido de preservar o ambiente, né, manter o ambiente ecologicamente equilibrado e garantir a sustentabilidade desse ambiente, porque a sustentabilidade ambiental é também a sustentabilidade social e econômica. Então nós veremos que nós dependemos do ambiente para todas as ações que nós fizermos, né, que seja para nos alimentarmos, até para respirar, nós dependemos de um ambiente ecologicamente equilibrado. Então é preciso que a sociedade esteja preparada para agir de tal forma que esse ambiente se mantenha adequado para a sua vida. Então, o que não é educação ambiental? A educação ambiental ela não é uma disciplina e não deve sê-lo. Não é possível pensar na educação ambiental como uma disciplina porque ela não tem um único conteúdo, né? Ela tem, na verdade, todos os conteúdos que nós trabalhamos nas mais diferentes disciplinas
são conteúdos que têm ligação com a educação ambiental de uma forma ou de outra. Então é preciso que nós, dentro da nossa ação como professor, dentro do fazer cotidiano da educação, nós possamos inserir aí a educação ambiental. Então é preciso dar esse olhar diferente para a atividade docente, para que nós possamos trabalhar todos os conteúdos em todas as disciplinas de tal forma que o ambiente seja entendido. Então, existe método para isso. Embora eu não tenha um conteúdo específico da educação ambiental, porque todos os conteúdos estão inseridos nela, mas nós temos um método ou alguns métodos que podem ser trabalhados. E por que nós devemos fazer educação ambiental, então? Eu gosto muito de mostrar a curva de crescimento da população mundial. Então, nós, seres humanos, temos crescido de uma forma assustadora, na verdade, nos últimos anos. Houve todo um período, né, em que a gente foi crescendo lentamente, até que a partir da Revolução Industrial a gente começou a ter um crescimento exponencial. Que a gente percebe que a peste negra que aconteceu ali, principalmente na Europa, diminuiu muito o número da população mundial, né? Nós tivemos uma grande queda nesse número, mas mesmo assim nós recuperamos o crescimento e estamos aí com aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo atualmente. Esse número é um número muito preocupante, porque quando a gente pensa na natureza, existe realmente uma curva de crescimento de cada espécie que ela seria uma curva exponencial aí. Mas existem vários fatores no ambiente que funcionam como uma resistência a esse crescimento. E isso faz com que essa curva fique inclinada. A gente não vê essa inclinação na espécie humana, porque na verdade nós vencemos todas as formas de resistência do meio. Nós vencemos o frio, nós adaptamos a nossa sociedade para viver no frio, nós vencemos os nossos predadores, nós vencemos muitas doenças com o desenvolvimento da medicina. Então nós fomos criando resistência a esses processos de resistência que o meio costuma colocar para controlar o número de indivíduos de uma determinada espécie. Por conta disso, nós crescemos de forma realmente assustadora. E o que acontece com isso? Acontece que chega um ponto em que os recursos são limitados e os resíduos são muito grandes. Se a gente compara essa curva de crescimento da população com a curva de crescimento de uma bactéria numa placa de Petri, nós vamos ver que ela cresce de forma muito parecida com esse nosso crescimento, mas chega um ponto em que ela estabiliza e a partir daí ela começa a morrer, porque falta recurso para manter toda aquela população de micro-organismos e sobra toxinas, né? Porque o próprio processo de alimentação desses micro-organismos produzem toxinas, como acontece com a gente. Então, a gente vai chegar a um ponto em que esse declínio é inevitável. Então, se nós fazemos a educação ambiental, nós podemos controlar não apenas o crescimento populacional, mas também a quantidade de recursos naturais que a gente consome e também a quantidade de toxinas que a gente produz, porque essas substâncias são tóxicas para nós mesmos. Então, para quem tem que ser feita a educação ambiental, né? A educação ambiental não é para os bichos, não é para as plantas. Eu não vou educar uma cobra, um jacaré, um tubarão. Eu vou educar pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente tem que pensar em todo mundo, desde o mais rico até o mais pobre, né? Todas as pessoas precisam ser educadas, porque todas as vidas estão em perigo se a gente não faz essa educação ambiental. Não adianta você pensar que porque você está num condomínio fechado, com cerca elétrica, com câmeras, com segurança, que você não vai ser afetado por isso. A poluição ela não respeita essas barreiras, né? Você não detecta um mosquito, por exemplo, que é desenvolvido no meio do resíduo sólido e que traz zika, chikungunya, dengue ou outras doenças. Então, agora mesmo nós estamos vivendo uma pandemia mundial em que não importa se você é rico ou pobre, né? Isso se espalhou pelo mundo inteiro e afeta todas as pessoas. Então, é preciso pensar na educação ambiental para todos. E como é que isso deve ser feito? Isso pode ser feito de diferentes formas. Uma forma de trabalhar a educação ambiental é o que a gente chama de multidisciplinar. Então, nessa forma multidisciplinar, cada disciplina isoladamente trabalha as questões ambientais dentro dos seus conteúdos e, claro, né, junto, como todos estão trabalhando isso acaba tendo um fim comum, que é ambientalmente trabalhar e educar as pessoas, né, com relação a essas diferentes questões que a gente vem falando.
Então, é uma forma de se trabalhar, né? A forma multidisciplinar em que cada disciplina, dentro do seu contexto, dentro do seu conteúdo, vai trabalhar as questões ambientais. Existem formas chamadas de interdisciplinares. Então, na forma interdisciplinar, nós temos interseções. Existem momentos em que as disciplinas vão trabalhar isoladamente, mas existem momentos em que elas vão trabalhar conjuntamente para que aquele conteúdo seja melhor desenvolvido dentro dessa visão ambiental. Então, existem pontos de contato entre as disciplinas e nesses pontos ou nesses momentos se trabalha todo mundo junto, sem barreiras muito bem definidas. E o que a gente chama de transdisciplinaridade é quando todas as disciplinas trabalham juntas, é quando as barreiras realmente caem. Vamos fazer aqui um exercício mental. Se eu colocar todas as cores em uma esfera, um disco, né? E eu girar esse disco, o que acontece quando esse disco gira rapidamente? As cores desaparecem e a gente tem o branco. Então significa que não existe mais barreiras entre as cores, né? O nosso olho percebe tudo aquilo junto. Então a forma transdisciplinar é exatamente trabalhar todas as disciplinas como se elas fossem uma só. Não existe mais barreira. E aí nós vamos trabalhar os conteúdos todo mundo junto. Uma outra coisa muito engraçada sobre as cores é, como eu disse, se eu coloco várias cores em um disco e giro esse disco, eu vou ver branco. Mas, se eu pegar todas essas tintas e em vez de espalhar as tintas no disco, se eu misturar essas tintas todas no mesmo pote, o que eu vou obter é o preto. Então, isso é interessante, eu acho que aqui cabe uma reflexão, porque a gente às vezes divide o mundo em brancos e pretos. E, na verdade, branco e preto são só formas diferentes de se misturar as cores. Dependendo de como você mistura as cores, você vai obter ou o branco ou o preto. Então, essa verdadeira barreira entre branco e preto não existe. Nós é que colocamos. Então, é importante que a gente discuta essas coisas, porque isso tem a ver com o ambiente. Ambiente tem a ver com a natureza, mas também tem a ver com a sociedade, tem a ver com tecnologia, tem a ver com matemática, física, química, biologia, história, geografia, sociologia, antropologia, filosofia, todas as áreas. Então é preciso que a gente pense em trabalhar agora não mais segmentando o conhecimento. Quando nós pensamos nos gregos antigos, a mesma pessoa que era o filósofo era o matemático, era o geógrafo, era o historiador. Então é preciso que a gente pense que o mundo, na verdade, não é dividido como a gente estuda ele, né? Nós dividimos o mundo para estudá-lo, mas a verdade é que todas as coisas acontecem ao mesmo tempo e elas influenciam umas às outras. Então é preciso caminhar no sentido da transdisciplinaridade, mas nós sabemos que não é um caminho fácil, é um caminho árduo. Então a gente deve ir experimentando e construindo a nossa forma de trabalhar para que finalmente essas barreiras caiam e nós possamos trabalhar todos juntos e construir o conhecimento. Então existem passos. O primeiro passo, na verdade, é sensibilizar as pessoas. Eu acredito e costumo dizer que antes de começar a educação ambiental, a gente tem que fazer um estudo de percepção ambiental, para saber como é que as pessoas veem o ambiente e como elas interagem com esse ambiente. Depois que a gente tem esse conhecimento, juntos, reunimos o grupo, reunimos a comunidade e vamos trabalhar cada indivíduo dentro desse contexto, né, da coletividade, trabalhar esses 5 passos. Então, primeiro é sensibilizar. Se a gente não está sensível a um problema, nós não somos capazes de vê-lo. Ele passa desapercebido pelos nossos olhos. Então, só quando nós sensibilizamos as pessoas é que nós efetivamente nos sentimos envolvidos com as questões que deverão ser tratadas. O segundo passo é a compreensão. Nós devemos trazer conhecimento científico, buscar conhecimento científico para podermos enfrentar essas questões com essas informações. Então é preciso compreender como é que o mundo funciona para, a partir daí, trabalhar o desenvolvimento de competências. O que é desenvolver uma competência? As competências são as habilidades que nós temos de sair de enrascadas. A vida nos dá um monte de problemas, um monte de enrascada, chega um monte de boleto todo mês na nossa casa e a gente tem que pagar esses boletos, tem que resolver esses problemas, tem que trocar uma lâmpada queimada, enfim. Então a vida nos dá essas dificuldades e nós temos que ser capazes de sair dela. Isso é a competência, é transformar o conhecimento que a gente tem em ações reais que modificam a nossa vida e o ambiente em volta de nós mesmos.
e pensar, avaliar e conhecer de quem é a responsabilidade por cada coisa. Existem coisas que são responsabilidades individuais, tem coisas que são responsabilidades do Estado e tem coisas que são responsabilidade das empresas. Então, conhecendo a responsabilidade de cada um, nós podemos exercer a nossa responsabilidade, que é a de fazer o que temos que fazer e cobrar que seja feitas as coisas que cabem a outros fazerem. E assim a gente vai construir o que a gente chama de cidadania. É quando nós nos sentimos donos do ambiente, porque o ambiente é nosso, é nossa propriedade. Como diz a lei, é um bem de uso comum do povo. Então nós temos que nos apropriar desse ambiente, nos apropriar da cidade, nos apropriar das praças, dos bens públicos, do transporte público, e entender que tudo isso nos pertence, porque nós mantemos com o nosso imposto. Você não pode achar que nada disso é sua responsabilidade, porque na verdade é você quem banca tudo isso, é você quem paga por tudo isso. Então, no momento que nós pagamos para que o Estado exista, ele tem que nos devolver segurança, saúde, né, educação, enfim, é preciso que haja um retorno desse Estado. E aí eu só vou ter esse retorno quando eu participo de forma cidadã e cobro as ações do governo, das empresas, né, das associações, das cooperativas, dos sindicatos. Eu cobro que cada um faça o seu papel. Aí sim eu estou desenvolvendo o meu papel de cidadão. E isso deve ser feito de forma democrática. É preciso que nós entendamos a democracia, que nós possamos encará-la realmente de frente, não só no discurso, não só na fala, mas que nós possamos viver de forma democrática, o que não é fácil, porque nós temos muita resistência a aceitar uma ideia que não é nossa. Mas a democracia, na verdade, não é cada um fazer o que quer. Isso é anarquia. A democracia, na verdade, é a sociedade viver de acordo com a decisão da maioria. E nós temos que aceitar a decisão da maioria e trabalhar para que as coisas deem certo. Se derem errado mesmo assim, a gente pode discutir de novo e construir um novo modelo, né? Eu tenho um exemplo muito interessante de um povoado lá na Espanha, em que o orçamento é feito de forma descentralizada. Então, todos os habitantes daquele povoado discutem como é que o orçamento vai ser aplicado. Em um determinado ano, a maioria era criança. E eles votaram em como usar o orçamento e ganhou construir um parquinho de diversões para as crianças, porque era a maioria. E aí eles começaram a construir o parque. Então, realmente, o orçamento do povoado foi praticamente gasto com essa construção. E faltou dinheiro na escola, faltou dinheiro no hospital, e as próprias crianças foram vendo isso. No ano seguinte, quando eles foram novamente votar o orçamento, as próprias crianças disseram: não, vamos parar essa obra desse parquinho do jeito que está, né? Vamos só finalizar aí o que já está pronto, assim, quase pronto. E o restante do dinheiro nós vamos dar para a escola, para hospitais, para outras coisas que precisam. Quer dizer, as próprias crianças perceberam que faltava coisa na escola, faltava no hospital, faltava na cidade, porque eles tinham colocado todo o dinheiro num lugar que não era o melhor. Então a democracia, ela é isso, né? É nós permitirmos, inclusive, tomar decisões erradas e depois voltarmos atrás e consertarmos as nossas decisões. Mas é preciso exercitar essa democracia porque nós não estamos acostumados. A verdade é que nós queremos, em geral, impor a nossa própria vontade. E aí, se nós não respeitamos a decisão da maioria, nós vamos viver num ciclo de desrespeito, onde um não respeita o outro. E isso não é democracia. Então, realmente, a gente ainda tem que aprender como fazer isso. Existe uma tirinha que eu gosto muito da Mafalda, em que ela lê no dicionário: democracia, do grego demos, povo, e kratos, autoridade. Governo no qual a soberania é exercida pelo povo. E aí ela tem uma crise de riso. Porque realmente nós estamos muito longe de ter realmente um modelo democrático, onde é o povo quem decide as coisas que estão acontecendo, né? Mas é preciso exercitar essa democracia para que a gente possa viver em sociedade. Bons estudos, qualquer dúvida, qualquer comentário, nós podemos discutir mais aprofundadamente ali no AVA. Até a próxima.